Bom, nós vamos ver um recurso interessante que o Fusion nos permite, que ao mesmo tempo você ir montando, fazendo uma peça, construindo uma peça como montagem e colocando movimento nas partes, né? Então eu digo sempre, eu abro aqui, né? Vim aqui, abri um New Design, eu tenho que salvar esse New Design. Então, por exemplo, peça nova, só vou dar um exemplo que depois a gente vai partir para uma outra janela. Salvei, aí sim eu vou em Assemble, montagem, New Component, né? Posso aqui colocar o nome que eu quiser. E dou um OK, meu componente está aqui. Aí eu venho e vou começar esse novo componente. Então eu posso abrir um esboço no plano superior, no plano lateral ou no plano frontal. A partir do momento que eu fiz um esboço no plano frontal, vou desenhar algo aqui relativamente simples, gente. Fiz um esboço aqui, tal. Vou fazer uma extrusão. Fiz uma extrusão. A partir do momento que eu quero introduzir um novo, uma nova peça, começar uma nova peça dessa montagem, eu vou em Assemble, New Component, dou um OK, e já estou trabalhando com outro componente. Então, veja, se eu clicar aqui e abrir um esboço aqui, por exemplo, e fizer em qualquer ponto aqui, eu tenho aqui, veja, essa é a minha peça. Eu tenho dois componentes, o primeiro e o segundo. E a partir desse momento, eu posso colocar movimentos em relação do primeiro corpo em relação ao segundo corpo. Então, por exemplo, posso vir aqui em Assembly, aí eu não é Joint, é as Build Joint, porque eu estou construindo uma peça. Eu não tenho todas as peças da montagem e estou inserindo. Eu simplesmente estou construindo uma montagem. Por exemplo, posso selecionar esse corpo aqui. Com esse aqui, ele pede um eixo. Então, por exemplo, qualquer eixo de referência. E ele já vai, olha, ele dá um giro aqui no X, vamos ver no Z, ó. No Z, no Y, aqui no Slider, vamos ver no Revolution. No Z, ó. Ou seja, essa peça girando em torno do Z, ok? Então, agora nós vamos para o exemplo que eu fiz. Temos aqui um motor, né, que eu fiz aí, desenhei só para explicar o conceito, né? Então, vocês têm aqui o bloco, né? A parte do virabrequim, a biela, né? E nós temos mais à frente aqui o cilindro, né? O cilindro da nossa montagem. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ou pistão, como queiram, né? Veja, como que eu comecei? Vamos lá, bem do início. Trazer aqui. Eu fiz aqui, construí o bloco. Então, estou fazendo passo a passo. Fiz o bloco. Aí eu inseri um novo componente, porque eu vou querer colocar uma relação entre esse novo componente e o bloco, que é o virabrequim. Então, fiz aqui o virabrequim. Os excêntricos, o eixo. Né? Aqui vocês têm a peça toda ela. Ele vai fazendo um filme, né? Até o final da peça. Então, aqui. Aí, o próximo passo. Terminei o virabrequim, vejam, eu coloquei um novo componente e fui fazendo a biela. Veja, aqui eu posso deixar, fiz a biela. Então, eu fiz o bloco, depois o virabrequim e agora a biela. Então, vamos lá. Aí eu fiz
a parte do pistão, né? Então, um pouquinho mais à frente, ó, fiz os detalhes internos. Bom, aí basicamente eu vou dar os movimentos. Agora eu não tenho movimento nenhum. Qual foi o primeiro movimento que eu incorporei? Veja, ele tem um perfil aqui de cores. Deixa eu tentar jogar ele um pouquinho mais para cima aqui, porque o software atrapalha aqui, o zoom atrapalha um pouquinho. Então, ele tem aqui todos os meus, um histórico de todos os esboços que eu fiz. Bom, aí, andando um pouquinho mais adiante, o que eu fiz? Eu fixei o bloco, ó, tá aqui, ó, como ground, como fixo. O meu bloco é fixo, né? Eu sempre tenho que ter um componente fixo. E a primeira relação que eu dei, ó, eu vou editar para mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu selecionei dois componentes. O meu virabrequim e o bloco. Dei o comando de revolução e tenho que apontar um eixo. Para eu apontar um eixo, basta pegar em qualquer parte circular aqui que ele já reconhece. Então, ele poderia rodar no X, no Y e no Z, que é onde eu deixei. Dei um OK e já tenho essa relação. Bom, naturalmente, se eu rodar aqui, ele roda. Olha lá. Né? Tem um componente. Bom, então, eu fiz a minha relação do meu virabrequim com o meu bloco. O próximo seria entre o virabrequim e a biela. Então, os dois componentes selecionados. Mesma coisa, revolução. Cliquei numa parte circular, ele reconheceu o eixo. Eu sempre começo por aquele que eu quero fazer, dar um movimento. Então, eu comecei, tanto faz, mas eu sempre começo, nesse caso aqui, tanto faz. Eu começo aqui pela biela em relação ao virabrequim. Dei um comando de revolute, dei um OK. Veja. Aí eu tenho que dar um comando entre a minha biela e o meu pistão. Eu dei um comando de revolute também, mas vamos dar OK. Se eu deixar só esse comando, ó, ele vai ficar meio maluco aqui, ó, só vai girar. Aí o que eu fiz? Eu dei um comando, que é o último, entre o pistão, né, e o meu bloco, que é um comando que a gente chama de slider, que é o comando que faz ele se locomover na direção linear. Então, veja, eu posso ter um slide na direção Y, na direção X, que é o que eu fiz, e na direção Z. Feito isso, eu tenho o movimento da minha peça. Se eu quiser, eu posso vir aqui no Joins, onde eu estou, no Joins, lado direito do primeiro comando, onde eu fiz o primeiro comando inicial, e animar o modelo. Veja, isso traz uma grande vantagem, que é você, ao mesmo tempo, modelando, montando e animando.